Estamos aqui, né, nesse segundo bloco, contando um pouquinho dessa história de vida. E a gente está voltando de São Paulo. O tratamento lá não deu certo com o Bambambam, né, que às vezes tem tudo para dar certo e às vezes, né, por algum motivo deve ter errado nesse momento, mas também tem seus motivos. E de repente você volta para Teresópolis. Imagina as pessoas que te amavam nesse momento. Imagina como é que eles não ficaram, porque talvez quando você passa isso para mim, deve estar passando para as pessoas, ele poderia ser a esperança da sua cura. E de repente você volta para Teresópolis, sai de lá. Como é que as pessoas ficaram? Como você estava nesse momento, né? Olha, eu te confesso que nesse momento eu fiquei muito feliz pela decisão que eu tomei, porque eu nem cheguei a desarrumar as malas. Porque eu não sei se realmente eu conseguiria ficar longe dos meus filhos por 4 meses, da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus amigos, né? Até porque nesse momento você precisa muito das pessoas. Você precisa das pessoas que amam você de verdade. E voltando de São Paulo, eu liguei para o meu pai e pedi para que ele entrasse em contato com um médico amigo nosso, né, um oncologista aqui em Teresópolis, que é o Dr. Falcão. E ele prontamente, né, se colocou à nossa disposição, mesmo sendo um sábado. Eu cheguei por volta de 6h30, 7 horas da manhã, e ele marcou conosco na clínica às 14 horas. E para quem ia ficar por 4 meses, às 5h30 de casa, eu estava a 3 minutos da minha casa, porque a clínica dele ficava a 2 quarteirões da minha casa. Então eu fiquei muito feliz, muito segura de que eu estaria muito mais bem assistida, porque eu estaria perto da minha família, na minha casa, né? E eu fui à clínica com meu pai, com meu marido, e o Dr. Falcão nos recebeu. E assim, ele deu um show, ele abriu o meu exame, ele foi muito mais bambambam que o número 1 do Brasil, de São Paulo, né? Que é legal da gente colocar também, porque às vezes a gente não acredita nos médicos de Teresópolis, né? E ele foi assim, simplesmente espetacular. E eu me despedi dele, ele me apresentou a clínica toda, e eu já começaria então a primeira quimioterapia no dia 15 de dezembro. E este dia era 6 de dezembro de 2008. Por que vale ressaltar o dia? Porque este sábado era 6 de dezembro. No domingo, 7 de dezembro, o meu filho, de 2 anos de idade, quis ir a uma missa de 7º dia de um conhecido nosso, né? A minha mãe não ia porque queria ficar comigo, mas aí meu filho resolveu ir. E a minha mãe acabou também se vendo na obrigação de ir à missa para tomar conta do meu filho. E ao chegar à missa, ela encontrou uma pessoa muito querida minha, muito amiga, que é a Maria das Graças Granito, né? E ela, chorando e rezando por mim, encontrou com a minha mãe e falou: nossa, que coincidência. Eu estava pensando na Vande, muitas pessoas me chamam assim, né? Você inclusive. E ela falou: olha, Maurícia, peça para a Vande amanhã ficar pronta às 11 horas, que eu vou buscá-la. A minha mãe indagou: mas Graça, onde você vai levar a Vanderleia? Só peça para que ela esteja pronta. Se a senhora quiser ir também, pode ficar pronta, porque eu levo também. E a minha mãe voltou para casa e falou: olha, Vanderleia, eu tive com a Graça, e a Graça pediu para que você estivesse pronta amanhã por volta de 11 horas. Falei: tudo bem, mas como eu confio muito em Graça, certamente é uma coisa boa, eu irei. E eu me arrumei e estava pronta às 11 horas e ela chegou às 11 horas. Né? Então nós fomos, entrei no carro dela, fomos eu, minha mãe, a minha comadre que havia me emprestado a medalha, né? E nós fomos a um lugar e eu perguntava para ela durante o tempo todo: Graça, para onde você está me levando? Ela: você vai ver. Mas Graça, onde você está me levando? Você vai ver. Então a gente estava na estrada, indo em direção a Vieira, Friburgo, e eu vi a placa: Refúgio Nossa Senhora das Graças. Aí ela: é para ali que eu estou te levando.
Aí eu comecei a juntar as peças, falei, nossa, eu ganhei a medalha de Nossa Senhora das Graças, né, emprestada para que eu usasse durante o meu tratamento. Eu fiz a novena de Nossa Senhora das Graças. No 6º dia da novena aparece a medalha de Nossa Senhora das Graças. Eu coloco no meu colo junto com a outra medalha emprestada, fiquei com as duas. E o nome da minha amiga, Maria das Graças, encontrou com a minha mãe, me convidou para ir a um lugar, o nome do lugar, Refúgio Nossa Senhora das Graças. O dia, 8 de dezembro, a hora, meio-dia, momento de oração em que Nossa Senhora pede para que a gente se reúna, né, ao meio-dia, sempre 8 de dezembro. E eu me vi ali naquele lugar, levada por ela, e encontrei lá uma pessoa chamada Thaís, que era responsável pelo grupo de oração da comunidade Emanuel, do Dom Cipriano. E foi feito um momento de oração. E nesse momento de oração a Thaís colocou que tinha uma pessoa naquele momento que tinha recebido uma graça e que era para tomar posse. E que se alguma coisa acontecesse com a pessoa e que se ela se sentisse à vontade para se manifestar, que ela se manifestasse. Caso contrário, ela poderia ficar à vontade. E no momento em que ela encerra a oração, onde eu sabia que eu tinha os linfomas, que são nódulos, né? Então foram retirados alguns, mas alguns ainda ficaram. Nesse momento onde eu tinha os linfomas, brotava água, né? E aí meu colo começou a ficar encharcado. E eu olhei para aquilo e falei assim, eu acho que eu tenho que falar. Aí eu levantei a mão, olhei para ela, ela falou assim, eu estava esperando você falar. E eu me coloquei, né, diante de todo mundo que estava ali naquele momento, agradeci a graça por ter me levado, agradeci a Deus por aquele momento, a Nossa Senhora por ter me conduzido também, né? E ela me falou, eu coloquei a questão do câncer que eu estava vivendo, que eu ia começar um tratamento, pedi oração para as pessoas e ela falou, você tome posse. Nossa Senhora apareceu para você, Nossa Senhora conversou com você, né? Ela aparece por uma medalha, por uma amizade, por uma frase. Você veio de volta para casa, porque aí eu contei a história que eu já estava indo para São Paulo, que eu tinha me despedido dos meus filhos e que eu tinha retornado. Ela falou, tome posse, mas você precisa fazer o seu tratamento. É importante colocar isso porque tem pessoas que desistem antes de começar. Até o caso da personagem da novela me chamou a atenção porque eu comecei a querer assistir, porque eu queria ver um grande desfecho para a personagem, né? Eu queria que ela fosse curada. Porque quem passa por isso quer sempre ouvir a cura e não a tristeza. Mas, infelizmente, o que dá ibope é o que é ruim e não o que é bom, né? As pessoas estão sempre muito ligadas ao que é negativo. E, para minha surpresa, a personagem faleceu. E ela faleceu também porque ela desistiu do tratamento, né? Ela achou sofrido, doloroso. É doloroso. É sofrido, né? E eu voltei para casa naquele dia com a certeza de que eu ia começar no dia 15 de dezembro a minha primeira quimioterapia e que eu não ia sofrer tanto. Porque eu também ganhei uma oração para começar no dia 13 de maio e terminar no dia 13 de junho. E nessa oração você faria 3 pedidos. E eu pedi, né, que ninguém na minha casa ficasse doente, porque eu não poderia ter contato com ninguém doente. Eu pedi, obviamente, a cura, e eu pedi para que eu não ficasse careca. Porque, como no Big Brother, tem muitas câmeras filmando. Você consegue enganar um monte de gente, mas você não engana quem está lá em cima. E Deus sabia do meu coração, né? Para a mulher é muito difícil, um momento muito difícil, doloroso, você se olhar no espelho e você se vir careca, né? Então, assim, eu não poderia esconder isso de Deus.
E fiquei pensando também como seria essa imagem para os meus filhos. Né? Como é que meus filhos me viriam careca. Né? E me preocupou bastante isso, porque até então eu vinha nessa constante ignorância para não sofrer tanto. Né? Mas quando eu me deparei com o assunto de fato e tomei conhecimento de que eu iria ficar careca, foram os 3 pedidos que eu fiz. Né? E aí eu fui à clínica para fazer a primeira quimioterapia. Também fui muito inocente, achei que eu ia ficar lá 15 minutos, meia hora, e para minha surpresa, eles me avisaram, são 4 horas e meia de tratamento. E aí, vamos lá, 4 horas e meia eu não tinha veia. Tanto que a minha 6ª quimioterapia me furaram 6 vezes, eu já não tinha mais veia. A gente vai, amigos, não sai daí, pois já voltamos, para a gente poder contar como foi essa etapa também que aconteceu na sua vida. É isso aí, amigos, não sai daí, pois já voltamos.